4 ênfases da vida cristã, que são essas aqui. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Então, estas são as 4 ênfases que nós queremos ressignificar em nossa caminhada cristã. Né? Eu gostaria que você entendesse essas 4 coisas e reorientasse. Olha só o quanto esta primeira ênfase que nós trabalhamos essa semana é importante que você compreenda como ela acontece. Bom, qual é a grande diferença? É que o Espírito Santo, além de ser compreendido em sua teologia, e a Igreja Adventista tem a melhor teologia do Espírito, glória a Deus por isso, nós também queremos entender a vida prática no Espírito. Como é que ouvir a voz dele, como é conversar com ele, como é andar com ele, como é ter comunhão no Espírito. Vou ler hoje. Existem textos na Bíblia que nos instigam a ter comunhão no Espírito. Como é isso, pastor? Como é isso? Então, o Espírito Santo passa de um ser em que eu não tenho comunhão com ele, comunicação com ele, para ser um amigo na caminhada. E isso a Sala 57 está tendo o cuidado de ensinar. Olha o texto que eu vou ler com você hoje, que está na meditação, recebereis poder, quando o título da meditação é Sempre Crescendo, Sempre Crescendo. Olha o que ela diz sobre esta ressignificação do Espírito. Querido, isso aqui que eu vou ler agora é fundamental para você que está entrando aqui na sala agora, que faz parte da caminhada, entender o que está acontecendo aqui. Ó, escute isso. A medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à medida do nosso desejo e da fé exercida nesse sentido, e do uso que fizemos da luz e do conhecimento que nos foram dados. Olha o que eu disse aqui. Olha o que eu disse. A medida do Espírito Santo que nós temos, ela é imediatamente ligada ao desejo que eu tenho de ter o Espírito Santo. E como eu faço uso do Espírito que eu recebi. Ela continua dizendo assim, ó, seremos dotados do Espírito Santo de acordo com nossa capacidade para receber, da nossa capacidade para receber, do nosso desejo de receber e da nossa... Agora aqui entra um negócio tremendaço. Aqui entra o começo do feeling, da ideia, do insight, da ideia, pá, deu a luz para você entender por que você precisa do outro para ser feliz. Porque para receber o Espírito Santo você tem que querer. Lembra, Lucas 11, bater na porta insistentemente? Você tem na medida que você deseja receber, que você quer receber. Se você não deseja ter, se você não pede, você não terá, irmão. Isto aqui está sendo ensinado. Não é só a teologia dele que é necessária. Eu preciso querer ter o Espírito. Uma coisa é conhecê-lo na teologia, outra coisa é viver com ele, porque eu quero ter o Espírito. E isso acontece através do meu desejo de pedir, me dá pão, me dá pão, me dá pão, e está ensinando isso aqui. E aí, ela continua dizendo, preste atenção, por que eu preciso de você para ser feliz? Porque se o Espírito Santo for recebido e retido, o objetivo de me tornar semelhante a Jesus não será executado apenas pela recepção. Queridos, eu tenho que ser cheio e tenho que transbordar. E é esse transbordamento que me faz feliz. E aonde este transbordamento acontece? Escute aí
que vai acontecer. Olha o que ela diz. Esse texto é extraordinário aqui na primeira ênfase. Diz assim, ó: seremos dotados do Espírito Santo de acordo com a nossa capacidade para receber e de nossa aptidão para comunicar isso aos outros. Você entendeu ou não? Eu tenho que desejar ter, primeira parte, pedir, bater, querer. E a segunda vai depender da sua aptidão de comunicar isso aos outros. Se você receber e não comunicar o Espírito que você recebeu, não haverá felicidade em você, e nem o fruto e nem a semelhança, apesar de você desejar tanto. Desejar receber, multiplicar a bênção, equação perfeita para uma vida semelhante a Jesus. Vida no Espírito. Ontem, vimos que somos irmãos pela cruz e devemos amar o nosso próximo. Quem é o próximo? É quem está próximo mesmo. E esse amor é derramado pelo Espírito Santo em nosso coração para ser multiplicado no outro primeiro, sem que eu mesmo conheça. É um dom. Lembra que eu falei para você? É um poder, é um fruto, é um mandamento. Esse amor aqui. Esse amor aqui. Então, batizados pelo Espírito Santo, através de Cristo Jesus, ele derrama em mim o amor. E agora eu vou para a área da comunhão. Comunhão. Então, veja, ó, eu recebo o Espírito através de Cristo. Esse Espírito derrama em mim o amor. E agora eu sou comum. Comunhão. Vamos aprender hoje? Vamos lá. Vamos para a nossa caminhada de hoje. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Como vai sua comunhão com Deus? Você deve estar pensando, pastor, cadê o nosso videozinho do Vale dos Ossos Secos? Já, já. Fica aí, tá? Como vai sua comunhão com Deus? Para você entender essa pergunta, como vai sua comunhão com Deus, você deve entender que isto tem muito a ver com a forma como você entende vida espiritual. Para você entender como sua comunhão com Deus está, você deve entender o que é vida espiritual, ok? Então, o ponto de partida dessa nossa conversa de hoje terá o propósito de linkar essas duas coisas e elucidar como elas funcionam. Eu sei que o tempo é muito curtinho, mas para início da sua compreensão é suficiente, porque você deve me ouvir aqui e agora se voltar à palavra de Deus e à escavação no espírito de profecia, e lá você terá muito mais informação sobre isso que nós vamos apenas ter condição de tocar na superfície, devido à tamanha profundidade que isto tem. Então, eu queria pedir para você dar uma nota agora para a sua vida espiritual. Vai lá. Minha vida espiritual de 0 a 10. Dá uma nota aí. Minha vida espiritual. Sua vida espiritual hoje de 0 a 10. Rosélia, qual é a sua nota? Colocou a mão na cabeça. 5. A Rosilene está dizendo 7. Irene, sua vida espiritual, de 0 a 10. 3, meu Pai eterno. 3. Elisete, sua vida espiritual de 0 a 10. 7. Muito bem. Quando eu pergunto para você como vai sua vida espiritual, a sua mente foi para onde? Como você fez a medida da sua vida espiritual? Como foi, Rosélia? Você falou assim, meu Deus do céu, minha vida espiritual, 5. Meu Pai, em que você pensou? Eu não vou abrir o seu áudio, porque senão a gente vai conversar mais tempo aqui, eu preciso usar muito bem a meia hora que nós temos aqui.
Observe uma coisa. Provavelmente, não sei se foi isso, Rosélia e a Fátima e os outros que responderam, fizeram. Mas a grande maioria de nós faz exatamente isso. Como vai sua vida espiritual? Dá uma nota, 5. Provavelmente você foi para um ambiente para medir a sua vida espiritual assim, ó, tempo com a Bíblia, tempo com a oração, tempo no culto, tempo de comunhão. Não foi para aí que você foi? Quanto tempo de Bíblia, quanto tempo de oração? Não foi para aí? Rosélia, eu vou te colocar aqui na tela e eu quero que você só responda, tá? Foi essa a sua unidade de medida? Quando eu te perguntei assim, ó, vida espiritual, você foi para essas medidas? Balança só a cabecinha dizendo sim ou não. Foi? É provável, Rosélia, que todos nós, quando falamos de vida espiritual, façamos a medida da nossa vida espiritual por estas coisas que nós estabelecemos como critério para saber se nós estamos bem ou mal na vida espiritual. E eu vou dizer para vocês, queridos, fazer a coisa do jeito certo é fundamental para você ter um resultado saudável. Vamos aprofundar isso. Não está errado, mas também não está tudo certo. E é exatamente esse prumo que a gente quer dar na mensagem de hoje, tá bom? Levando isso em consideração, nós vamos agora para um PowerPoint que eu tenho aqui, mas assim, ó, esse PowerPoint, queridos, eu vou passar esse PowerPoint muito rapidamente, porque ele é apenas ilustrativo. É apenas para aguçar sua curiosidade, tá bom? Porque a minha discussão estará maiormente em 3 textos que eu quero separar com você aqui daqui a pouco. Muito bem. Como vai sua comunhão com Deus? Então, eu quis aqui, através desse conteúdo, ver que a palavra comunhão e este desejo que Deus tem de que tenhamos comunhão com Ele, uns com os outros, é muito grande, olha, e perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A igreja apostólica tinha muita comunhão entre eles. Quando você ouve a palavra comunhão, você pensa em quê? Você pensa que a igreja primitiva estava junto, né? Eles andavam juntos. Era uma igreja que estava reunida, comunhão, estavam um com o outro, comunhão de estar um com o outro. Olha esse texto. E vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Paulo falando, comunhão. João falando, comunhão conosco. E a nossa comunhão com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, tem comunhão um com o outro, tem a comunhão de estar com Deus. É interessante. Se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, aqui já aparece uma nuance do resultado da comunhão. Uma vez de estando com Deus, as trevas desaparecem porque Deus é luz e não existe comunhão entre luz e trevas, mas comunhão, quando você pensa a palavra comunhão, é de estar com Deus, de estar com o irmão, de estar junto, não é? E esta é a nossa ideia. Fiel é Deus pelo que fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Veja, comunhão agora específica. Eu sou a videira, vós os ramos. Vocês têm que estar ligado a mim, ligado, comunhão. De novo, comunhão me parece a ideia de estar de estar na presença, não é? Vamos andando. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Veja, segundo aos Coríntios 13, verso 14, fala de uma comunhão específica com o Espírito Santo. Veja, é o que a gente está ensinando aqui, comunhão com Deus, comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo, comunhão do Espírito, nele, andar nele, falar com ele. É lindo isso. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação do amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, comunhão. Está cheio disso na Bíblia, queridos. Está cheio, absolutamente cheio disso na Bíblia. Então, Deus deseja, por esses textos aqui, você já percebeu que o Senhor deseja que nós tenhamos comunhão com o Pai,
comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo e comunhão entre nós, uns com os outros. E precisamos também ter comunhão com o perdido, aquele que não conhece a Jesus. Contudo, eu quero mostrar aqui para vocês uma imagem. Dá uma olhada. O que você acha dessa imagem aí? Eles são parecidos, não são? São parecidos. Olha aí. Gente, essa galera, eles não são gêmeos. É porque esta raça, eles têm uma característica tão marcante que eles são muito parecidos. Percebe? São os chineses, os japoneses, os índios também são muito parecidos, né? São muito parecidos. A gente vê também que os nossos irmãos peruanos, chilenos, são muito parecidos, né? Parecidos. Que já no Brasil há uma diversidade fisionômica absurda, né? Absurda. Mas vejam como eles têm características comuns. Olhos parecidos, o nariz é parecido, o cabelo sempre é muito lisinho, raras as exceções, o olho é bem esticadinho, né? Percebam que esta raça, a boca sempre é muito fininha, né? Sempre é muito fininha, dificilmente você vai ver pessoas dessa raça com lábios carnudos e tal. Eles são parecidos, eles são comuns. Veja que até agora nós trabalhamos uma comunhão, e sempre quando a gente fala em comunhão, você pensa assim, ó, comunhão de estar com Deus através de algo, de estar com você através de algum mecanismo. Por exemplo, nós estamos em comunhão agora. Há milhares de pessoas nesse momento em comunhão, porque estamos no mesmo lugar. E esta ferramenta do Zoom, graças a Deus, pode ser usada para que nos encontremos na madrugada e adoremos a Deus juntos, estar com comunhão de estar junto. Só que existe outro tipo de comunhão que a gente quer ressaltar, e é esta comunhão aqui, é para onde nós vamos aqui. Lembra que a gente conversou aqui no começo? Vida espiritual e comunhão, elas estão muito próximas uma coisa da outra e precisam ser muito bem compreendidas para você ter um resultado saudável na sua vida cristã e não ser frustrado tentando fazer a vontade de Deus. Precisamos entender isso. Vamos caminhar aqui. Então, ó, comunhão. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint e eu quero continuar a nossa caminhada. Preste atenção, irmão. Não dorme não, crente. Vamos embora. Bênção pura, ó. Comunhão, a palavra comunhão significa ter união, paz e partilhar com alguém. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, estão em comunhão. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão com Ele e uns com os outros. Percebe? Esta é a noção geral de comunhão. Estar junto, em harmonia. Comunhão. Este é um sentido importante, porém, nós precisamos aprofundar nossa caminhada no significado da palavra comunhão, olhando para o batismo diário do Espírito Santo. Prestem atenção. Olha como agora a coisa começa a mudar sua característica. Comunhão é ter coisas em comum. Opa! Significa partilhar experiência e ver em união. Todos nós somos seres sociais e precisamos de comunhão para sermos completos. Ninguém consegue viver completamente sozinho. Por isto, quando a Bíblia fala, precisamos de comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Por isso, ninguém consegue viver completamente sozinho. Quando a Bíblia fala de comunhão, nos dois sentidos básicos que temos na Bíblia,
A comunhão de estar com, diz, eu preciso de você para ser feliz. Ninguém faz comunhão sozinho. A Bíblia diz que eu tenho que ter comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Devo ter comunhão com você, meu irmão na fé, e devo ter comunhão com aquele que ainda não conhece Jesus, porque o Espírito deve ser recebido e compartilhado. Então, se eu não faço comunhão essa de estar com sozinho, eu preciso de você para ser feliz, porque senão não poderei ter comunhão. O cristianismo, amado, ele tem um senso coletivo absoluto, absoluto senso coletivo. Escute aqui. Escute. Ei, amado, presta atenção, varão. Salvação é individual, irmãos. Individual. É uma decisão pessoal. Eu decido aceitar Jesus Cristo como Salvador. Você pode me influenciar. Eu estou aqui falando para você que não é adventista do sétimo dia. Estou falando para você que não é cristão ainda. Estou falando para você que não aceitou Jesus como seu Salvador ainda. Amigo, corra, dá tempo. Você está vendo esta reunião hoje porque o Senhor teve misericórdia da sua vida. Você pode me influenciar a aceitar Jesus, mas a decisão é minha. Salvação, então, nesse sentido, é individual. Mas, contudo, porém, a manutenção desta salvação será coletiva. O senso do reino de Deus coletivo é absoluto. Ninguém vive o reino de Deus sozinho. Ninguém. Por isso eu preciso de você para ser feliz. Deus é pleno, irmãos. Em Deus não falta nada. Falta na gente. Quando eu recebo a Cristo como meu Salvador, através do batismo diário do Espírito Santo, então eu sou salvo em Cristo Jesus e eu entro pela porta. E agora, quando eu entro pela porta, tendo Jesus como meu rei, eu vou direto para a sua vida. Ou para ser irmão na igreja onde congregamos, na comunidade de crentes, no corpo de Cristo, na igreja do Deus vivo, e para aquele que ainda não conhece Jesus. Eu preciso de você para ser feliz, porque senão não existe comunhão, irmão. Como é que não entendemos isso? Como é que questionamos essa frase? Porque alguns pensam assim: felicidade vem de Deus. É Deus quem me faz feliz. Eu não preciso de você para ser feliz. É Deus. Então, seja feliz sozinho, irmão. Tente ser feliz sozinho. Mantenha comunhão com Deus todos os dias e mantenha-se trancado na sua casa. E seja feliz. Seja feliz assim. Você pode até tentar. Você pode até dizer para mim que você consegue, mas as bases não serão as do reino de Deus. O reino de Deus diz que felicidade só existe quando eu provoco felicidade no outro porque estou cheio de Deus e compartilho Deus com as pessoas. Salvação é individual. A manutenção dela é coletiva. Eu preciso de você para ser feliz. Comunhão, de estar com você. É necessário estar com você. Eu preciso de você para ter comunhão. Eu te amo, irmão. Isso é lindo demais. Isso é extraordinário, queridos, compreender isso. Contudo, porém, ainda é apenas a primeira parte. Vamos continuar na caminhada. Para onde eu vou? Vou para cá. Ok. Vamos continuar aqui. Comunhão
É harmonia no modo de sentir, ó. Comunhão, harmonia no modo de sentir, pensar, agir. Identificação, comunhão de pensamentos, em que há união ou ligação, compartilhamento. Aqui, nós começamos a observar uma mudança importante no significado da palavra comunhão. Ela sai desta comunhão de estar com, em que eu preciso do outro para a comunhão, e vai para o lugar da harmonia, em que eu não só estou com você, mas eu começo a sentir como você, eu começo a pensar como você, eu começo a agir como você, de maneira que somos identificados como pessoas parecidas. Assim como eu mostrei aquele grupo daquela raça linda, pessoas parecidas. Então, existe a comunhão de ser semelhante a. Comunhão de estar com, eu preciso de você para ser feliz. E a comunhão de ser semelhante a. Comunhão tem tudo a ver com vida espiritual. Lembra quando a gente começou a nossa conversa de hoje? Comunhão tem tudo a ver com nossa vida espiritual. Preste atenção. Preste atenção. Depois eu vou ler isso aqui com vocês. Não vou ler agora. Tá bom? Não vou ler agora. Vou parar o compartilhamento e, opa, depois eu volto. Ok. Se você não entendeu tudo direitinho até agora, essa reunião vai ficar no YouTube. Você, por favor, volte e veja de novo. E veja de novo, até você entender o que eu estou querendo propor para você. Voltando ao início da nossa caminhada, eu perguntei, como vai sua comunhão com Deus? E aí eu disse, dê uma nota à sua vida espiritual. Essas coisas estão unidas. Quando eu pergunto, escute aqui, amado, quando eu pergunto para você, como vai a sua vida espiritual? Dê uma nota à sua vida espiritual. Como é, varão? Como é que a sua, Ariagna, como é que eu posso, quando eu pergunto, dê uma nota à sua vida espiritual, e quando eu faço a avaliação da minha vida espiritual, dou 5 pensando em Bíblia, oração, jejum, tempo com Deus, seja o que for. Por que que eu faço isso? Por quê? Porque eu só tenho na minha cabeça a ideia de comunhão de estar com. Eu estou com Deus através da Bíblia, eu estou com Deus através da oração, eu estou com Deus através da minha comunhão com os meus irmãos, eu estou com Deus quando tenho tempo. Está certo, não está errado, não. Mas isso está incompleto. E quando fazemos as coisas incompletas, fazemos da forma errada, e o resultado não é saudável. Edvald, preste atenção. Dê uma nota para a sua vida espiritual. O senhor pensou em quê? O senhor pensou em quê para dar 8? Bíblia? Oração? Culto? Está incompleto. Escute aqui, ó. Vida, queridos, isto aqui, você tem que aprender isso aqui, ó. Você tá aprendendo, Maria José de Souza, acho que deve estar com o seu esposo aí do ladinho. Acredito que sim. Você vai aprender algo extremamente importante hoje. Quando eu perguntar assim, Verinha, para você, Anne e Luiz, como vai sua vida espiritual? Não pense... Irmã Cida, acorda, nenenzinho, acorda que a senhora tem que ouvir o que eu vou dizer agora. Não durma, serva de Deus. Quando eu perguntar para você, e quando alguém perguntar para você como vai sua vida espiritual, não pense em outra coisa antes de você pensar como vai a sua vida no espírito. Irmãos, vida espiritual tem a ver primariamente
com a sua relação íntima e pessoal com o Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? Quando eu pergunto aqui como vai sua vida espiritual, você não pensa no Espírito e vai direto para a Bíblia, direto para a oração, direto para o culto pessoal, direto para a igreja, direto para essas coisas, sem passar por ele. Irmãos, estas coisas são importantes, mas elas não são responsáveis pela geração da vida espiritual. Ou você não conhece pessoas que carregam a Bíblia há 20 anos e são brutos, e são ignorantes, são mal educados e dão um baita do mau testemunho. Conhece ou não conhece? Mas leem a Bíblia todo dia. Por quê? Então, não tem alto nível espiritual se leem a Bíblia todo dia. A Bíblia não é responsável pela geração da vida espiritual, irmãos. A oração não é responsável pela geração da vida espiritual. Lembrem-se que, devido à profundidade deste tema, eu estou apenas passando na superfície dele, viu, irmãos? Pegue a sua Bíblia, pegue o Espírito de Profecia, você tem mecanismos de pesquisas extraordinários e vai escavar sobre vida espiritual, sobre comunhão, para você entender muito melhor isso aqui. Agora, eu vou para alguns textos que eu quero ler com você. Tá bom? Deixa eu organizar aqui, deixar bem bonitinho. Pastor, me diga o que é que gera vida espiritual, então. Beleza, vou te dizer. Lê comigo aí, amado, lê comigo. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Sem ele, você pode ler a Bíblia. Sem o Espírito, você pode orar. Sem o Espírito, você pode fazer o culto. Sem o Espírito, você pode pregar. Sem o Espírito, você pode ser pastor, líder de igreja. Não gerará vida espiritual em você. Agora preste atenção. Quando você empunha a Bíblia para ler, é porque o Espírito Santo te influenciou. Esta é a primeira etapa. As pessoas dizem assim, nossa, eu li a Bíblia e a Bíblia falou ao meu coração. Nossa, queridos, você acha mesmo que quando você empunhou a Bíblia para ler, quem foi que te influenciou, amado? Quem foi? Foi o Espírito Santo. Ou você acha que você vai à Bíblia sozinho? Você vai para o cinema assistir filmes inadequados? Vai. Você vai para a televisão assistir porcaria? Vai. Claro que vai. Você vai pegar a internet e usar para o mal? Vai. Você não precisa do Espírito Santo, não. Você não precisa de nada, só você mesmo para fazer isso. Agora, quando a gente vai orar, quando a gente vai ler a Bíblia, querido, é porque ele foi o responsável para que você chegasse ali. Usando este culto, usando uma música, ele usa tudo para levar você à palavra, mas é ele quem leva. Você nunca vai sozinho para as coisas espirituais. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual. Comunhão. Vida espiritual, vão se encontrar agora. Preste atenção nisso, como é extraordinário. Vamos continuar no texto. Vamos voltar ao texto da palavra. Inspirado, inspiradíssimo. Eu amo o Espírito de Profecia, queridos. Amo. A Igreja Adventista é lindo, Espírito de Profecia.
Olha o que diz aí na revista The Things of the Times, 27 de setembro de 1899, ela diz: pela graciosa influência do Espírito, o pecador é transformado no Espírito, o Espírito aqui é com letra minúscula, é nele mesmo, né? E no propósito, até tornar-se um com Cristo. Opa, 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 veja aí, como é que comunhão acontece? Como é que esta comunhão de ser parecido com Jesus acontece? Veja, vão se encontrar agora. Vida espiritual e comunhão. O que é vida espiritual? É ser cheio do Espírito Santo, recebido todo dia. E a sua medida de vida espiritual deve ser aí. Aí. É aí que vem a vida. E agora veja o que o texto diz. É extraordinário entender isso. Extraordinário. Pela graciosa influência do Espírito, pela graciosa influência do Espírito, o pecador é transformado no Espírito, no seu interior, e no propósito, até tornar-se um com Cristo, pensar igual, sentir igual, andar igual, perdoar igual, orar igual. É através do Espírito que eu me torno comum com Cristo, não a comunhão de estar com Ele, mas a comunhão de ser parecido com Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, sem medo de errar. O mundo está precisando de menos pessoas com a Bíblia na mão, de menos pessoas que vão ao culto, de menos pessoas que cantam hinos, de menos pessoas com as mãos levantadas para o céu. O mundo está precisando de mais pessoas parecidas com Jesus. Você pode estar dizendo assim: o senhor está descreditando andar com a Bíblia na mão? O senhor está descreditando ir ao culto? O senhor está descreditando levantar as mãos na adoração? Nada disso, irmãos. Eu estou descreditando a ideia de andar com a Bíblia, de ir ao culto, de levantar as mãozinhas para o céu, quando você não se parece com Jesus. Este é o pior testemunho dado no nome dele. É melhor que você não fizesse isso. Vamos continuar a leitura. Pela graciosa influência do Espírito Santo, o pecador é transformado e no propósito, até tornar-se um com Cristo. Sua afeição a Deus aumenta. Ele tem fome e sede de justiça, e contemplando a Cristo, é transformado de glória em glória. Para onde o Espírito Santo me leva? Para a contemplação de Cristo, de glória em glória. Mas é Ele que tem que levar de caráter em caráter e torna-se mais e mais semelhante ao Mestre. Que extraordinária mensagem. Pastor, estou entendendo. E onde é que fica a Bíblia? A oração, o jejum, o culto. Pastor, essas coisas não são importantes? São. Mas nós não podemos usar o que é ferramenta. Tudo isso que eu falei são disciplinas espirituais, ferramentas para sustentar a vida cristã, não para gerar a vida cristã. Tudo isso que eu falei, Bíblia, oração, jejum, este culto, comunhão, culto, tudo que você fizer para Deus, são ferramentas para sustentar a vida espiritual. Você já deve fazer isso espiritualmente ativo. Estas coisas vão manter ativadas a vida cristã. O problema é quando nós queremos usar as ferramentas e colocar sobre elas a responsabilidade de ativar a vida. Quem ativa a vida é o Espírito Santo. Ele é o sopro de vida espiritual. Talvez você esteja entendendo.
Por que que você estuda a sua lição todo dia? Por que que você faz seu culto todo dia e você não tem vida? É porque está faltando a influência do Divino Espírito Santo. É Ele que gera vida. É Ele que gera vida. Vamos continuar lendo o texto. Esses 3 textos são extraordinários, queridos. Olha agora esse conteúdo aqui, ó. De igual forma é a vida espiritual. De igual forma é a vida espiritual sustentada. Ela não é gerada, ela é sustentada pelo uso dos meios supridos pela providência. Quais foram os meios que a providência me supriu? Se o seguidor de Cristo quiser crescer até chegar a varão perfeito, continuar crescendo à medida da estatura completa em Cristo, conforme Efésios 4:13, precisa comer do pão da vida, a palavra de Deus, e beber da água da salvação. Precisa vigiar, orar e trabalhar. Veja, estas coisas não geram vida espiritual, elas sustentam a vida espiritual no crescimento. O Espírito gera vida e ele me leva para a palavra, para a vigília, para a oração e para o trabalho, para sustentar a vida que ele gerou. O problema, queridos, é que nós estamos tentando gerar vida através do estudo da palavra, através da vigília, através da oração e através do trabalho pelo perdido. Essas coisas não gerarão vida. Elas sustentam a vida. Quem gera vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual. Quando você está vivo já, quando você está vivo, ele te mantém vivo através da leitura da palavra, através da vigília, através da oração e através do trabalho. Você entendeu, não? Agora eu vou te perguntar. O que gera comunhão? Vida espiritual. Vida espiritual é o quê? É estar cheio do Espírito Santo. Uma vez comuns com Jesus, porque recebemos o Espírito, ele agora vai burilar esta comunhão, nos tornando semelhantes a cada dia, através do estudo da palavra, da oração, da vigília, do culto, da coinonia, da sala 57, da escola sabatina, do culto divino, 10 dias de oração, Semana Santa que vem por aí, reencontro que vem por aí. Essas coisas são utilizadas pelo Espírito para nos manter vivos. Mas o que te faz vivo é o sopro do Espírito Santo em você. Vida espiritual e comunhão. O Espírito gera comunhão. A comunhão de estar com, porque ele me faz necessidade, ele me faz ter necessidade de você, porque eu preciso de você para ser feliz. E esta comunhão de ser parecido com Jesus, porque ele vai trabalhando a gente de dentro para fora. Comunhão. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Você é a parte visível de Deus. Quando você se torna parecido com Ele, nesta comunhão mais profunda, você se torna semelhante a Cristo, você então é a parte visível de Deus. Por isso a gente diz, você é a parte visível de Deus, porque a comunhão com o Espírito vai fazer você ser parecido com Jesus e vai fazer você desejar estar comigo, porque você precisa de mim para ser feliz, porque não se faz comunhão sozinho. Que coisa mais linda, não? Eu sou apaixonado pelo Evangelho, ele é tão profundo, queridos. O Evangelho é tão rico. E é por isso que dia após dia, culto após culto,
nós passamos esse vídeo aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E o Espírito entrou neles e viveram. Se tornaram um exército sobremodo numeroso. Eu quero, nesse momento, queridos, orar para que você receba vida em você e eu receba vida em mim agora. Vamos orar para ter vida espiritual. Eu vou orar agora para que o Espírito Santo nos batize. Vou orar para que Jesus nos batize com o Espírito Santo. Você quer receber hoje o Espírito Santo? Quer? Levanta a sua mão aí, deixa eu ver. Quer receber? Levanta a mãozinha para o céu aí, amado. Levanta, que eu vou orar agora para que nós tenhamos, nesse momento, vida espiritual. Vou orar pelo batismo do Espírito Santo agora em nossa vida. Feche os seus olhos. Eterno e bondoso Deus, que preciosa mensagem tem a tua palavra. Não dá para fazer comunhão sozinho. Deus deseja que estejamos com Ele, com o próximo e com aquele que ainda não conhece Jesus. Comunhão de estar com, de ter necessidade do outro, de precisar do outro para ser feliz, porque ser cheio do Espírito é transbordar, e ninguém transborda em si mesmo, tem que transbordar em alguém. O Espírito Santo é recebido pelo desejo que eu tenho e pela minha capacidade de transmitir. Eu transmito para mim mesmo, transmito para o outro, eu preciso do outro para transmitir. Se isso não acontecer, eu vou ser infeliz. Por isso eu preciso do outro para ser feliz. Por isso eu sou a parte visível de Deus, quando eu entendo comunhão agora num sentido mais profundo, de não é só estar com Deus. Comunhão é ser parecido com Ele. E esta semelhança só é gerada pelo Espírito Santo. Recebido todo dia. Eu tenho vida espiritual para ser comum. Eu sou espiritual para ser comum. E este comum é sustentado pelo Espírito quando eu recebo através de uma oração fervorosa no Espírito, e aí sou lançado na Bíblia, na oração, na vigília, no trabalho, para ele me manter vivo. O problema é que a gente vai para a Bíblia, para a oração, para a vigília, para o trabalho, morto, achando que estas coisas com um fim em si mesmo poderão resolver o problema. Mas não resolvem, e é por isso que nós vemos uma centena, milhares de pessoas frustradas na vida cristã, por tanto buscar a Deus e não sentirem plenitude, porque estão fazendo isso sem o sopro da vida. O sopro da vida é o Espírito Santo. Ele tem que ser recebido, pedido todos os dias. Várias vezes no mesmo dia, porque ele ativa as nossas faculdades espirituais.
E aí nós desejamos mais a Jesus e queremos mais a Cristo e o amamos profundamente e passamos a ser semelhantes a Jesus. É muito interessante, Senhor, muito obrigado, porque recebemos o Espírito todo dia para termos a semelhança com Jesus. Esse é o trabalho dele, comunhão de ser parecido com Jesus. Andar como ele andou. Pregar como ele pregou, se sacrificar por aquele que não conhece Jesus como ele fez, perdoar como ele perdoou, ser paciente, longânimo, bondoso, equilibrado, andar em paz como ele andou. E nesta hora, ó Deus, eu quero pedir a bênção sobre esta congregação. Milhares e milhares de pessoas espalhadas no mundo, agora e posteriormente assistindo a esta reunião de adoração. Batiza-nos com o teu Espírito Santo. Entra em nós, Espírito Santo de Deus, e produz vida. Nos faz amar a palavra, nos faz amar a oração, nos faz amar o trabalho por aquele que ainda não conhece Jesus, nos faz amar as vigílias, a sala 57, nos faz amar a nossa escola sabatina, nos faz amar o nosso culto divino, nos faz amar a nossa igreja tão linda que o Senhor nos concedeu, mas é o Senhor quem deve nos fazer amar. Vida espiritual é o sopro do Espírito Santo. Batiza-nos, Jesus, com o teu Espírito. É no teu nome que pedimos. Amém ao Deus eterno. Amém a Jesus Cristo. Amém ao nosso amado Espírito Santo. Muito bem, amados. Recebemos o Espírito Santo. Você é espiritual agora. Entende? Você agora já é espiritual. Você tem o Espírito. Agora você precisa continuar com ele. Para continuar com ele, ele vai te lançar a palavra, lançar a oração, ao trabalho. Agora sim, estas coisas mantêm a vida espiritual. E aí você é comum comigo e com Deus. Comum precisa de mim para ser feliz, comum com Cristo, semelhante a ele. Dessa maneira, todos nós somos parecidos um com o outro. Comunhão. Aprofundamos a caminhada. Tá bom? Ontem eu desafiei